O bullying é uma situação que diversos estudantes vivem no cotidiano nas escolas. Infelizmente, ainda é uma realidade no Brasil, quer seja na rede pública ou na rede privada, em relação aos estudantes, aos professores, e muitas das perguntas são: será que as escolas estão preparadas para lidar com esse tipo de situação? Será que os pais estão preparados? E muito mais do que isso, será que os estudantes conseguem lidar com essa situação no dia a dia? Nós vamos conversar sobre a questão do bullying com Carlos Eduardo Melo Felipeto. Ele é estudante da rede privada em Belo Horizonte e escreveu um livro sobre o assunto. E a gente já começa a entender melhor como que foi essa história e o que te motivou. E nós vamos, ao longo da entrevista, né, como é Carlos Eduardo e o apelido dele é Cadu, então a gente vai, né, se permitir usar Cadu durante a entrevista. Cadu, o que te motivou a escrever esse livro? O que mais me motivou a escrever esse livro foi as minhas experiências passadas, porque antigamente eu já sofri o bullying em certas ocasiões da minha vida, e ao longo desse processo, eu acabei entendendo os motivos de eu ter aí uma superdotação em humanas, por exemplo, e eu acabei aprendendo muitas coisas e aí eu decidi compartilhar elas para todo mundo, né, através desse livro, que é o Miguel na Nova Escola, que ele acabou de ser lançado. Ele é de aqui de 24 e ele conta a história desse garoto que é cego e tem altas habilidades na questão de exatas, na matemática, por exemplo, mas sofre muito bullying pela questão de ser especial e também por ter altas habilidades e ser diferente de todo mundo. Para vocês que estão no canal, ouvindo pelo podcast ou assistindo pelo YouTube, não se preocupem. Todas as informações sobre o livro estarão na legenda, inclusive com o link para vocês que quiserem comprar o livro. E uma dúvida que fica, Cadu, quando você começou a escrever o livro, né, ele tem a história e também vem alguma informação em relação, por exemplo, o que é o bullying, a definição, questões de conceito, como lidar. Você fez esse processo sozinho ou você teve também um apoio de profissionais da área da saúde mental? Eu tive muito apoio do Congresso, do BRAIN, que sempre esteve na minha formação, sempre me apoiou tanto, e também uma pessoa que me ajudou bastante também, que me deu muita inspiração, foi a minha mãe, né? E o livro, ele conta mais uma parte de história, mais lúdica, mais lição de moral. E em que aspecto você acha que o livro ele vai poder ajudar as pessoas que passam por esse tipo de situação? Como que ele vai poder ajudar? Eu espero que esse livro ajude a essas pessoas para motivar elas, dela ler essa história e se sentir motivada, como se essa pessoa consegue, por que eu não consigo também? Isso também já me ajudou bastante ao longo do meu crescimento, né, da minha escola e de tanta coisa que aconteceu. E é uma lição que eu gosto muito de passar para as pessoas, né, que é nunca desistir dos seus sonhos. Que é fundamental, né? E vamos entender um pouco mais, Cadu, como é que foi esse processo para você? Quando você percebeu que o que você estava lidando ou tentando conviver era bullying, e isso, o bullying era o quê? Apelidos, as pessoas zoavam você, as pessoas, enfim, brigavam com você. Qual que era o processo exatamente? Em que faixa etária que você estava? Ou em que série? E quando que você começou a perceber isso? E mais, né? Como que você começou a lidar com isso? Eu comecei com as minhas experiências de bullying, foi com 6 anos de idade, onde eu participava de uma escolinha de futebol. E pelo fato de eu não ser muito bom no futebol,
acabei recebendo vários apelidos, né, até às vezes xingamentos por isso, mas eu nunca sofri um bullying físico, né, de alguém tentar me bater ou ameaçar me bater, pelo fato de eu ser muito pequeno na época. Essas situações te desanimavam, né, com vontade de não ir ou não voltar para a escolinha? Você falava para os seus pais que não queria voltar. Você também chegou a participar, seus pais, dessa situação que acontecia com você? No início, eu sempre pedia ajuda em coisas que eu não entendia para os meus pais. E quando isso começou, eu não entendia o que eram essas ofensas, por eu ser muito novo. Então, eu acabava perguntando para os meus pais, e aí eu ficava querendo, tipo, não ir nas aulas, como você disse, né? Porque estar em um ambiente onde você não se sente confortável, você nunca vai querer ficar lá. Então, quando a primeira coisa aconteceu, né? Eu primeiro falei com os meus pais, aí eles perceberam o que era e falaram se eu queria continuar ou não. Eu falei que eu queria continuar, só que depois de alguns meses, essa situação se repetiu e eles acabaram me tirando dessa escolinha. Pessoa, você percebia que, né, o seu instrutor lá, né, a pessoa que acompanhava o curso com vocês, ele tinha uma atenção em relação a essa situação, ele tinha um cuidado dos alunos em relação a você, de perceber o que estava acontecendo e ajudar você nesses casos? Não tinha? Como é que você percebeu essa situação quando ela ocorria? O meu professor, ele não dava nenhuma atenção ao caso, ele achava que não estava acontecendo nada, e eu sempre não sabia o que era, como eu acabei de falar, né? E aí eu fui notando alguns apelidos mais ofensivos, por eu ser o mais novo do grupo, né? E aí foi que eu acabei tendo que sair, porque eu não conseguia aguentar de tanta gente me enchendo. Percebeu posteriormente, que você já não estava mais na escola de futebol, mas você já devia estar na escola, que essa situação voltou a acontecer, muito provavelmente não por causa do fato de você ser menor ou não ser bom em futebol, talvez em outras situações, como você disse, em relação ao fato da superdotação, né? Então, que idade você já tinha? E quando isso voltou a acontecer, você já tinha esse conhecimento de que isso seria o chamado bullying? Já sabia o que era? Como que você lidou com isso? A outra experiência de bullying foi em uma escolinha de inglês, que se repetiu a mesma coisa de eu ser o mais novo da turma, e muitas vezes o pessoal me zombava por causa disso. E aí, como eu era um pouquinho mais velho, eu já tinha entendido, já sabia o que era, já que minha mãe e meu pai me explicaram, já tinha tido aquela experiência toda no futebol. E aí eu consegui lidar com isso. Aí eu tive uma grande ajuda também dos meus amigos, dos meus pais, que me ajudaram bastante, que me fizeram continuar, né? E aí eu continuei nessa escolinha até que na pandemia, assim, ela acabou fechando. E foi aí, na pandemia também, que eu tive a ideia de escrever o livro, pegando todas as experiências que eu tinha pegado, que são as minhas únicas experiências de bullying até hoje, e colocar num livro só e tentar mostrar para o máximo de pessoas para não acontecer o que aconteceu comigo. Na escola mesmo, né, na sala de aula, né, na rede particular onde você estuda, você também passou por problemas semelhantes em outras situações? Você já lidava com isso de uma forma melhor? Olha, isso ainda não aconteceu, porque eu não converso muito nas aulas, eu fico mais focado nas minhas aulas, né? Mais centrado, focado. E então não tem muito espaço para eles fazerem alguma coisa comigo, porque eles não sabem o que eu gosto muito bem, já que é uma sala nova, né? Pessoas novas. E estão me instalando aos poucos, conversando de pouquinho em pouquinho. Mas até agora não tem nenhuma coisa de bullying nessa rede privada que aconteceu comigo. Coisa interessante, até para vocês que estão aí nos acompanhando, o Cadu vai ser um dos palestrantes do Braille Connection, que é o maior congresso
de Educação no Brasil, é o maior congresso internacional de educação no Brasil. Ele vai participar de uma temática dentro da questão da programação, que se chama Break Kids, para falar sobre a questão do bullying e do livro. Quais vai ser as suas abordagens, os seus principais tópicos, Cadu, na sua palestra? A outra pessoa que vai estar comigo nessa palestra vai ser a Marta Helvas, que é uma neurocientista, minha amiga, a gente gosta muito de conversar, a gente acabou tendo essa ideia. E ela vai falar, essa oficina, vai falar como o bullying, ele afeta o nosso cérebro e como ficam as pessoas, né, adultos e também os estudantes, depois de sofrerem o bullying. Então, essa vai ser a temática principal, né, sobre o que é o bullying, como determinar se você está ou não sofrendo bullying, e também como sair desse bullying, e também como o bullying pode afetar a gente na nossa vida e também no nosso cérebro. E no seu caso, Cadu, quais são as suas dicas para crianças e adolescentes que são estudantes, que estão nos colégios, nas escolas, que estão ou fazendo cursinho, ou em escolas preparatórias de futebol e talvez esportivas, como que essas crianças, adolescentes, estudantes de uma forma geral, podem lidar com o bullying? Quais são as suas dicas? O bullying, ele acontece quando você deixa isso acontecer. Aquele cara que vai estar fazendo um bullying com você, ele só vai continuar se você reagir. Então, o fato é, falar com alguém que você confia, tentar desabafar com algum terapeuta, se for preciso. E a maior dica é não dar bola, ignorar essa pessoa, que uma hora isso para. O bullying, ele tem como fato de destruir você aqui dentro. E aí, dentro da sua mente, você vai criando várias versões de você, como você não é capaz, você não pode fazer isso, desista. Mas o que eu quero falar para essas pessoas é para acreditar em si mesmas. Porque a autoestima é a nossa maior arma. E a mente humana é o que deixa a gente para trás em algumas situações. Então, essa pessoa que vai estar fazendo esse bullying, ela vai tentar tirar a sua autoestima. E se isso acontecer, você tem que ir para algum psicólogo ou desabafar com seus amigos, parentes e pessoas que você gosta muito. Você deve presenciar esse tipo de situação no seu dia a dia, né? Você toma alguma atitude? Você fica na sua? Qual é a sua posição quando você percebe, sei lá, um amigo, um colega, alguém na escola ou em outro lugar sofrendo uma situação de bullying? Eu tive uma história, acho que no ano passado, foi de um garoto que ele gostava muito de música e de fazer DJ, né? E ele acabou tendo que sair da escola por questão de bullying, né? E na época eu não tinha percebido esse tipo de bullying, mas se eu tivesse percebido, eu com certeza ia chegar e falar para a pessoa para não desistir, que ia dar tudo certo. Só que ela acabou, infelizmente, saindo da escola por causa desse tipo de bullying, né? E é isso que me deixa mais preocupado, né? Sair de uma coisa que você gosta, porque tem pessoas que vão lá e te atacam por causa disso. E é verdade que você deve, né, ver notícias, ouvir notícias. A gente vive muitas situações do tipo, o que a gente também percebe que é muito comum entre crianças, adolescentes, até, né, claro, adultos também. É uma criança ou alguém que é mais gordinho, ou tem algum problema de obesidade que é chamado de gordinho, que é chamado de baleia, sei lá, alguma coisa que a pessoa possa ter algum tipo de problema no rosto, no nariz, na orelha, né? Às vezes a orelha de abano, aquele problema maior das orelhas um pouco mais abertas, ou às vezes até as pessoas pretas também, né, que convivem com muito preconceito, muito racismo nesse sentido. Você acha que é possível, dentro dessas dicas que você falou anteriormente, lidar com essas questões? Porque isso tende muito, imagino eu, destruir a autoestima das pessoas. Esse tipo de bullying, né, de xingamentos ofensivos é o mais perigoso, com certeza. Porque
quando a gente tem uma tendência de, quando alguém fala mal de uma coisa nossa, a gente tem a tendência de tirar ela. Só que, às vezes, essa coisa que a gente quer tirar, não é possível tirar. Então, a gente tem que aprender a conviver com isso. E aí que vem outra dica, é de ser você mesmo. Não tem problema de você ser de outra etnia, ter algum problema de deficiência. Isso não faz nenhuma diferença. Quer dizer, faz uma diferença, né, na parte de deficiência, mas não é algo que, tipo, vai afetar a vida de outra pessoa. Então, eu acho que a gente deveria parar com esse tipo de preconceito, bem rapidamente. As dicas do Cadu para as famílias, para os pais, né? Você falou um pouco como que os estudantes podem lidar com isso. E em relação aos pais, para ficar atento, porque muitas vezes eu imagino, né? Você disse que conversou com seus pais, né? Não sei se você conversou desde o princípio e teve esse apoio e foi orientado, né? Qual deve ser a posição dos pais, assim, como que eles acompanham, como que eles podem perceber se o filho ou a filha estão passando por uma situação parecida com essa? Uhum. O bullying, ele é caracterizado também por muitas quedas no desempenho escolar, também por insônia, né? Quando uma pessoa, como você falou, ela não quer ir para a escola, fica, não quero ir para a escola, não sei o quê. Ela começa a ter também até uma crise de pânico, dependendo da situação. Então, se você for um pai e vê o seu filho, sua filha, algum parente seu, qualquer pessoa com esses tipos de sintoma, tenta motivar essa pessoa, dar apoio emocional, porque isso é a parte mais importante para quebrar o bullying. Ter outra pessoa do seu lado ali para te ajudar a sair desse esquema. Você acredita que dá para ser preventivo, atuar, os pais, por exemplo, chamar os filhos para conversar, explicar o que é um bullying, orientar sobre isso, independente de alguém não reclamar nada, para que eles não pratiquem e, de repente, possam ajudar pessoas que estejam vivendo essa situação, ou se tiverem acontecendo com eles e eles nunca comentaram? Eu acho essa uma ótima ideia dos pais irem lá e conversarem com os filhos, isso até deixa a sua relação com seus filhos melhor, né? Porque você vai estar lá conversando com seu filho, você vai entender o que está acontecendo com ele. E esse macete, ele também pode ir muito a escolas, né? Com palestras, né? Chamando especialistas, por exemplo. Que isso também pode diminuir muito e as pessoas que estão sofrendo bullying podem olhar aquilo e pensar, eu estou tendo isso, então eu vou lá falar com os meus pais, falar com a diretoria sobre o que está acontecendo. Então, essa forma de apresentar o bullying a pessoas que talvez não tenham apresentado muito, como você falou, crianças muito pequenas, é uma ótima ideia, para tanto não prevenir delas sofrerem bullying, quanto de fazer o bullying sem elas saberem. Você acredita que as escolas estejam preparadas para lidar com essa situação, caso, por exemplo, acontecesse com você ou com outro colega seu em sala de aula, sobre essa questão né, de ser zoado, zombado, enfim, xingado e outras questões, né, até de palavrões e outros tipos de palavras? Por exemplo, seu colégio já teve algum tipo de palestra? Vocês fizeram algum tipo de trabalho em relação a essa questão? A gente, sim, já fez já teve uma palestra sobre isso, né? Mas eu acho que os professores deveriam ficar mais atentos, porque a maioria do bullying não acontece de cara, assim, né? Ele acontece no, né, no fundo da sala, por exemplo, entre comentários, assim. Então, os professores têm que ficar mais atentos sobre isso, né? Que em várias escolas, isso não tem um reforço, né? Essa questão aí do bullying. Para vocês que estão aí, né, observando toda essa questão do bullying, os problemas, o que, que acontece, né, fica as dicas do Cadu, né, alertando para você, estudante, o que, que você pode fazer, como lidar com isso, para você que é pai, mãe, até mesmo você, professor, educador. No dia a dia, às vezes passa despercebido, mas tem muitos sinais. Podem ser a questão da cai o desempenho, é o estudante que não quer ir para a escola, é o estudante que começa a ficar
triste, arredio, depressivo, pode às vezes não querer, né, se alimentar adequadamente como fazia. Então, todas essas questões são sinais que a gente não deve ignorar. E o Cadu também bem lembrou a questão de repente, procurar um terapeuta, algum profissional da saúde mental para tentar entender o que está acontecendo, porque quanto mais rápido essa decisão é tomada, mais depressa consegue-se iniciar um tratamento com acompanhamento apenas, às vezes com medicação, dependendo da situação, porque muitas vezes a pessoa entra no processo de depressão, o que é muito ruim no dia a dia. Fica a dica, então, vamos ler o livro aí do Miguel sobre essa questão, ver o que vocês podem aprender em relação a isso. Vai ter todas essas informações na legenda. A gente precisa, então, perceber que, na verdade, bullying não tem nada de bom, né? Só questões ruins. Então, procure seu pai, procure sua mãe, procure um professor, um profissional que possa te explicar e também te ajudar a lidar melhor com essa situação, né? Bullying, não.